Olá, pessoas lindas, como é que vocês estão? Então, estou aqui para mais um roundup de coisas essenciais que vocês têm que saber para desfrutarem do Japão, ou planearem a vossa viagem ao Japão, ou saberem como é que o Japão funciona em geral. Então, por tópicos. Primeiros updates, coisas práticas. O Japão vai eliminar todos os critérios de controlo ou entrada nas fronteiras. Ainda não sabemos. O que nós sabemos é que, lentamente, aqui no Japão, a partir da experiência de andar na rua e de observar a sociedade japonesa, o que nós vemos é que as pessoas estão mais permissivas no usar a máscara ou não usar a máscara. Sabemos que o governo japonês já anunciou que vai desclassificar o Covid-19 e passar a ser uma doença ou passar a ser considerada uma doença com menos gravidade do que era considerada até agora, e portanto maio é o grande mês de aceitar-se o facto de que o Covid-19 é uma das várias variantes de coronavírus em circulação que afetam a humanidade neste momento. Se as fronteiras do Japão vão passar a ser o que eram em 2019 ou não, ainda não sabemos. Responder a outra pergunta, como é que está o iene, o câmbio é vantajoso, etc. Sim, o iene neste momento está a menos de 70 cêntimos, ou seja, se vocês tiverem 1000 ienes, vocês têm 6,60€ ou 6,80€, menos do que 7€. Se vocês tiverem 10.000 ienes, vocês têm menos de 70€. Isso significa o quê? Significa que com 10.000 ienes vocês à vontade conseguem um quarto de hotel 3 estrelas, às vezes 4 estrelas para 2 pessoas. Então isso significa que é muito vantajoso fazer compras de coisas como hotéis ou mesmo bens, materiais que vocês compram, refeições que tomam aqui, etc. O facto do iene estar baixo significa que é mais vantajoso para quem trabalha em euro ou em dólar visitar o Japão e comprar esse tipo de bens e serviços. Pelo menos até ao final deste ano. Não se sabe se o iene vai subir ou não. Outra coisa que eu tenho aqui é como é que é o clima no Japão. Eu só vou responder para os próximos meses deste ano. Portanto, o verão tem muita chuva no mês de junho. Às vezes começa logo em maio, o Tsuyu. Julho é quente, pode ter chuva ou não. Agosto é quente e úmido. Há muita umidade. Notem que a temperatura que a gente pode ver, vocês podem ver na internet, a temperatura tipo média de temperaturas de meses de agosto no Japão nos últimos não sei quantos anos, e vocês vão ver coisas como 27 graus, 28 graus de média. Ok, mas acrescentem a isso 80% de umidade. Então, quente e úmido é a particularidade do verão. Sente-se muito tropical aqui o verão. Depois, setembro já começa a aliviar-se lá para o final do mês de setembro, essa questão da relação do quente e do úmido, e depois, ocasionalmente, há trovoadas, não são bem trovoadas porque não troveja, são os tufões. Então os tufões aqui no Japão acontecem logo em agosto, há vários tufões por ano. Na meteorologia, quando vocês estão aqui no Japão logo de manhã e veem a meteorologia antes de sair de casa e não sei o quê, eles vão logo avisando onde é que há os tufões e qual é a rota que eles vão passar e exatamente a que horas vão passar, porque há toda uma ciência à volta de prever a rota dos tufões, então eles sabem lidar com isso aqui. O que é um tufão? Ventos muito fortes, chuva muito intensa. O que é que representa do ponto de vista de quem está parado num sítio? Representa que quando há um aviso que vai passar o tufão, tem que ficar tudo quietinho à espera que o tufão passe. Portanto, isso significa que vocês vão ter que ficar nos alojamentos ou onde quer que seja que vocês estão, à espera que o tufão passe. Se vocês estiverem em trânsito, têm que ver qual é a rota do tufão. Normalmente eles começam no Pacífico e depois aproximam-se do Japão pelo Pacífico por baixo, pelo sul, e depois vão subindo. Raramente eles entram muito para dentro, estilo Nikko ou Alpes japoneses, raramente vão por aí. E normalmente dissolvem-se e desfazem-se antes de chegarem à parte de cima da ilha de Honshu. Isso acontece durante o mês de setembro e inícios de outubro. Depois as temperaturas começam a amenizar, ou seja, a voltar a cerca dos 20 graus em meados de outubro. Começa a sentir-se aquele chill, aquele tempo crisp no final de outubro, no início de novembro. As folhas começam a ficar vermelhas e a ter umas paisagens bonitas do outono na segunda metade de novembro. Não vale a pena virem mais cedo para isso, porque isso não acontece antes do final de novembro e dezembro.
A segunda metade de dezembro já se sente frio, ocasionalmente pode já haver alguma queda de neve, mas normalmente a queda de neve é finalzinho de dezembro e janeiro, sobretudo. As pessoas têm sorte se tipo, nevar antes do Natal. No final do ano, aqui no Japão, mesmo na passagem do ano, é quando eles fazem grandes férias. Outro período, ou seja, toda a gente faz férias na passagem do ano. O Natal não é muito significativo do ponto de vista das viagens, alojamento e itinerários, mas o final do ano é. Está tudo mais caro, tem tudo muita gente, não recomendo a ninguém vir cá fazer a passagem de ano porque, a menos que vocês venham tipo num grupo super pequeno ou estar com uma família ou algo assim, porque senão tem muitas enchentes, porque é quando eles fazem férias. Outra ocasião em que eles fazem férias é de 29 de Abril até mais ou menos 7 a 8 de Maio, apanha ali a Golden Week, então essa altura definitivamente também não é uma altura muito tranquila para viajar aqui no Japão e está tudo estupidamente caro e os hotéis estão esgotados e as carruagens, mesmo as de Shinkansen, mesmo com carruagens reservadas, é muito difícil arranjarem lugar ou reservarem lugar na carruagem. Se forem nas carruagens não reservadas, vão ficar de pé a viagem toda, porque não vão ter lugar sentado, esse tipo de coisas. Pronto, espero ter feito um resumo do que era isso. Próximo tópico. A nível de segurança, eu já falei aqui, eu tenho uma série de vídeos do Japão em segurança, vou tentar pôr aqui links em cima para vocês verem. Eu continuo a achar que o Japão é um país muito seguro para viajar, com crianças, para viajar mulheres sozinhas, para viajarem em grupo, para viajarem em família. Eu continuo a achar que sim. Há um aumento, isto foi por causa do recente atentado ao primeiro-ministro japonês. Portanto, aconteceu um atentado ao primeiro-ministro japonês, falou-se muito disso nas notícias e foi nesse contexto, porque foi nessa data que esta pergunta me chegou. O Japão continua a ser um país muito seguro. Eu, na minha opinião pessoal, que não é uma opinião particularmente informada em relação à política, parece-me que o incidente em causa, o atentado ao primeiro-ministro japonês, foi um incidente isolado. Não me parece que seja uma tendência que preocupa a população em geral, ou a segurança do país, ou de quem cá circula. E acho que continua a não haver violência nas ruas, continua a sentir-se muita ordem pública e social. Portanto, acho que isso não afeta em nada quem quer vir temporariamente, pelo menos quem quer vir como um visitante, como um turista. Acho que isso não afeta nada. Outra pergunta que tem aqui é o que é indispensável levar na mala? Ok, há alguns updates a fazer aqui. Como eu já disse no outro vídeo, há algumas coisas que as pessoas não se apercebem que precisam até estarem em viagem, e em particular até estarem numa viagem grande, uma viagem no sentido em que é uma viagem internacional muito longa e depois estão num destino que é civilizacionalmente muito diferente. Então, os vossos essenciais podem ser diferentes dos meus essenciais e eu vou fazer aqui um mix de coisas que eu acho que são essenciais para mim e de coisas que eu observei que os viajantes que andam aqui no Japão comigo precisaram durante a viagem. Então, primeiro, o que é que eu acho que é essencial para mim? Para mim é essencial ter coisas como adaptadores de tomada, porque aqui no Japão os formatos são diferentes, para carregar a minha eletrónica, para continuar a poder trabalhar, porque eu estou a trabalhar enquanto estou em circuito e, portanto, para ter os meus gadgets todos online. Também é essencial para mim ter as minhas vitaminas, ter os meus suplementos e ter os meus medicamentos. E quem vive com doenças crónicas tem que o fazer de antemão, porque aqui no Japão não vai haver de venda livre aquilo que vocês estão acostumados a ver de venda livre, portanto venham precavidos com isso. Outra coisa que eu noto é produtos que vocês usem, por exemplo, para pele e cabelo, porque a pele e o cabelo aqui dos japoneses são diferentes. É normal, as pessoas são diferentes. Portanto, se são coisas muito específicas, tragam aquelas coisas que são de marcas internacionais grandes e sem passar a publicidade, mas coisas como Nivea, Pantene e tal. Claro que existe aqui à venda nos supermercados e não precisam trazer, mas se forem coisas receitadas pelo médico que vocês, ou muito específicas, tragam. Outra coisa que eu notei, e agora da parte dos viajantes que eu tenho acompanhado, é que normalmente não estavam preparados para a questão do Japão ser um país enorme. Nós passarmos muito tempo em caminhada e muito tempo em transportes para nos podermos deslocar de um ponto ao outro. O Japão, se nós agarrássemos no mapa do Japão à mesma escala que tem o mapa da Europa e puséssemos em cima da Europa, é do tamanho da diagonal da Europa, portanto é um país grande. Se vocês quiserem visitar diversos pontos do Japão, vocês vão ter que viajar
longas distâncias, portanto, o que gera inconvenientes, transportar malas durante grandes distâncias, prepararem-se para esse tempo das grandes distâncias que vão queimar, entre aspas, durante o vosso tempo de viagem, o que introduz, ou introduziu, em algumas pessoas que estavam completamente oblivious e ainda não tinham feito o trabalho de casa de olhar para o mapa e de perceber a dimensão, ficaram muito espantadas da gente demorar muito tempo a ir do ponto A ao ponto B, mesmo que usássemos Shinkansen, mesmo que fizéssemos um voo interno, porque este país é mesmo muito grande. Então façam o vosso trabalho de casa e percebam, ok, se eu vou fazer viagens longas, mudar várias vezes de comboio, tenho que ter uma mala que seja fácil de transportar, confortável, conveniente, não me magoe, etc. Outra coisa que eu reparei é que, estranhamente, aqui no Japão acaba por ser mais prático vocês usarem backpacks, mesmo que sejam grandes, do que malas de rodinhas, porque em todos os passeios há o que eles chamam chão texturado, e o chão texturado destrói as vossas rodinhas das vossas malas e torna muito mais cumbersome, muito mais irritante ao longo do tempo vocês tentarem andar a empurrar a vossa mala de rodinhas em todo esse chão texturado. Portanto, mala de rodinhas só se ela realmente for pequena e tiver pouco peso, senão ela introduz resistência a passar no chão texturado e, nesse caso, é melhor uma backpack bem feita, bem confortável, bem acolchoada a vocês. Outra coisa que tem aqui na informação... Sim, sobre o Shinkansen. Então, sim, o preço dos JR Pass, dos Japan Rail Pass, vai aumentar muitíssimo para quem vem para o Japão usar o JR Pass a partir de 1 de outubro. Então, este outono vai-se já notar essa diferença. Os aumentos estão assegurados. Esta pergunta era no sentido, isso é um boato ou é verdade? Sim, é verdade. Os JR Pass vão aumentar muito de preço. Quem está a fazer encomendas online vai já notar o aumento dos preços. Este aumento dos preços, de certo modo, reflete a mudança da frota, a mudança dos comboios. Substituíram-se muitos comboios, mudaram-se para novos. E também um grande problema que havia, que era a sobreutilização por parte dos turistas, o que estava a não garantir qualidade de serviço e eficiência de serviço para os próprios japoneses, e portanto isto é essencialmente uma medida dissuasora do overused. Pensem em alternativas, porque as há, eu dou sempre alternativas às pessoas, há anos que faço programas personalizados em que não incluo o Japan Rail Pass porque não achava que fosse bom para aquelas pessoas e para aquele itinerário daquelas pessoas. Eu acho que pessoalmente com os novos aumentos, das duas uma, ou uma pessoa faz o itinerário em serviço do tipo de passe que vai obter e tem que fazer as pazes com a ideia de que há coisas que não vai poder incluir porque o serviço de Japan Rail não chega lá, porque esta é uma das redes de transporte ferroviário do Japão, mas não toda. Há a Keihan, há N, a KSA, etc. Há muitas empresas de transportes. Então, das duas uma pessoa investe no passe e depois faz o itinerário para tirar o máximo partido do passe, que é a única maneira dele ainda servir para alguma coisa, ou então simplesmente esquece essa ideia do passe e faz o itinerário que a pessoa quer da melhor maneira, da maneira mais conveniente e mais vantajosa para aqueles itinerários naqueles dias. Que era o que eu já fazia. Mas pronto, há essas duas maneiras de fazer. Isso é verdade. Telecomunicações. Telecomunicações no Japão continuam sempre como foram. Quando vocês chegam aqui ao Japão, vocês podem utilizar o roaming do vosso serviço de telecomunicações, que vai ser caríssimo, mas podem usá-lo. Provavelmente vão-vos cobrar por dia. Se vocês tiverem telefones da Apple, eu acho que existe uma maneira de vocês entrarem diretamente na comunicação via internet e não via telefone da própria Apple, mas basicamente aqui no Japão não existe internet na rua gratuitamente. Existem alguns pontos de acesso a Wi-Fi gratuita, como por exemplo os próprios aeroportos, algumas estações de transporte, mas não é comum vocês apanharem Wi-Fi gratuita. Então, das duas uma, ou vocês adquirem um SIM card para pôr no vosso dispositivo de telecomunicações móvel e usam a internet desse SIM card, sabendo que esse SIM card não vai servir de hotspot, não vai poder fornecer sinal de internet a outros telemóveis, ou então vocês alugam um router portátil
que se chama Pocket Wi-Fi e nesse caso dá para vários aparelhos ao mesmo tempo, mais ou menos 5, sem comprometer a qualidade de sinal. Eles dizem 10, mas aí já vai comprometer a qualidade de sinal. A diferença entre o SIM card e o Pocket Wi-Fi, para além da quantidade de dispositivos que pode fornecer, é que o SIM card tem dados limitados e vocês pagam um valor de acordo com quantos dados têm, e o Pocket Wi-Fi normalmente tem dados ilimitados e não têm que se preocupar com isso. Dito isto, há várias maneiras de obterem o cartão ou um router. Eu depois posso responder privadamente a essas perguntas. Eu recomendo sempre fazerem-no antes da vossa viagem. Os preços de adquirir o tal cartão ou o tal router, uma vez que cá cheguem, é mais caro. É possível, mas é mais caro. E para além disso, vocês não podem nunca aceder a sites proibidos, incluindo sites de streaming de filmes e séries ilegais, porque aqui na lei japonesa isso é um crime levado muito a sério. Portanto, se vocês utilizarem a internet do vosso SIM card ou o vosso router portátil para fazerem esse tipo de entrada em websites, vão identificar de onde é que isso está a partir e vocês vão ter que levar com as consequências de estarem a fazer uma coisa ilegal aqui no Japão. Portanto, tenham cuidado com a utilização da internet que fazem aqui e, obviamente, aquelas coisas todas da segurança informática e bancária, não sei o quê. Recomendo vivamente que ponham VPNs nos vossos telemóveis, enfim, que encriptem os dados e tentem manter a privacidade que é possível. E isto salta para outra pergunta. No Japão ouvi dizer que eles fotocopiam os nossos passaportes. Sim, é verdade. E eu sei que a pessoa que me mandou esta mensagem teve a falar com uma pessoa que veio cá e que veio cá comigo. Sim, é verdade. Eles fotocopiam os vossos passaportes aqui no Japão. Não há volta a dar. Eles vão digitalizar os vossos passaportes. É obrigatório para os alojamentos terem o registro digitalizado do vosso passaporte. Mesmo se vocês utilizarem Airbnb, mesmo se vocês fizerem aluguer de apartamentos ou outra coisa assim, que não sejam os hotéis normais, mesmo que vocês fiquem em ryokans, etc. O vosso passaporte vai ser sempre fotocopiado, digitalizado e vai ficar guardado para eles. É a lei japonesa, não há volta a dar. Se vocês recusarem ceder o vosso passaporte, eles têm o direito de recusar o alojamento a vocês. Para além disso, eles tiraram uma fotografia à vossa cara para efeitos de identificação da vossa cara nas câmaras que estão na rua. Eles tiraram a impressão digital dos vossos 2 dedos quando vocês entraram no Japão, na parte da imigração. Portanto, todos os dados já estão do lado do governo japonês. É só assim que se pode entrar no Japão. Isto não é a União Europeia. Portanto, habituem-se. Vocês vão estar a ser seguidos e, no bom sentido, eles vão saber onde é que vocês estão. E isso é importante, porque eles têm que saber onde é que estão as pessoas, se acontecer um terremoto, um tsunami, etc, etc. Eles têm que saber procurar as pessoas. O que me leva ao último ponto, qual é o nível de segurança se houver uma calamidade natural, um desastre natural. Enfim, para além de ser boa ideia vocês dizerem sempre aos vossos amigos e familiares onde é que vão estando, mas não propriamente porem na internet em direto, porque isso pode ser todo um outro problema. Claro que aqui no Japão existem os chamadas evacuation routes e os evacuation centers. Então, normalmente eles funcionam em coisas como escolas secundárias, parques municipais, são sempre assim zonas, são sempre equipamentos urbanos grandes e visíveis. E vocês veem o sinal das rotas de evacuação enquanto caminham na rua. Outro sinal que vocês veem muito frequentemente enquanto caminham na rua, ou nos postos de iluminação, ou nos postos, ou na entrada dos metros e dos comboios, ou às vezes simplesmente nos muros das casas. Outra indicação que vocês veem muito é qual é o vosso nível do mar naquele ponto. Dizem coisas como: neste sítio você está a 2,8 metros do nível do mar. E diz isso em várias línguas e diz em inglês e está bem sinalizado. Então esse tipo de informações existe para vocês saberem, em caso de maremoto, se vocês estão a subir ou se estão a descer. As rotas estão bem indicadas, não estão só em japonês, estão em inglês, e a sinalética também é muito visual e é muito iconográfica. Dito isso, andem sempre com pessoas que saibam, que tenham feito a formação no Japão acerca de como se comportar em caso de risco, o que ter à mão e como fazer. Sempre que eu reservo alojamentos no Japão, por exemplo, eu vejo qual é o plano de segurança desse alojamento. Nós tivemos recentemente, inclusivamente, num alojamento perto do Monte Fuji, que os viajantes que estavam comigo fizeram-me salientar: nós reparámos que dentro do armário nós temos capacetes dentro do armário. Eu disse: pois, isso faz parte do que é obrigatório nos hotéis desta gama, por estarmos tão perto do Monte Fuji e, no caso de uma erupção, haver o risco de emissão de piroplastos, portanto, emissão de rochas a voar.
E se tivermos que evacuar, as pessoas têm que evacuar com capacetes. Outra coisa que normalmente me preocupa é saber se eles têm aquelas coisas das lanternas da segurança, enfim, tudo mais. Escolham pessoas que vos ajudam a estar no Japão com um plano de evacuação e segurança. Dito isto, apesar de eu ter isso em conta, às vezes acontece que os viajantes pedem alterações do itinerário à última da hora e eu tenho que mudar completamente a rota daquele dia e aí já não tenho o plano de segurança daquele dia. Enfim, as pessoas têm que saber que houve um plano que foi feito com coisas que são visíveis para vocês e que são coisas que são invisíveis para vocês e só serão acionadas se for necessário. Esperemos que não seja, mas o plano está lá. Se pedem alterações à última da hora, já não há backup plan, já não há plano de segurança para essas novas alterações. Ainda assim, eu tento andar mais ou menos em sítios que eu conheço e que eu sei já de outras ocasiões quais são as rotas de evacuação e os planos de segurança. Mas sim, mas isso é importante. Se vocês estiverem a planear a vossa viagem ao Japão completamente sozinhos, de uma maneira autónoma, não se esqueçam dessa parte, ok? Em todos os sítios onde vocês esperam andar, estudem quais são as rotas de evacuação, quais são os pontos de abrigo, quais são os sítios que estão mais altos em relação ao nível do mar e como chegar lá o mais rapidamente possível. A ideia quando há um terremoto seguido de um maremoto é subir, não é correr, é subir. Porque o maremoto é muito rápido e muito forte, mesmo que seja baixo. Isso é uma coisa que os ocidentais não têm normalmente na cabeça. Então sim, vocês têm que ter um plano se as coisas correrem bem, têm que ter 1 ou 2 planos se as coisas correrem mal. O que se tiverem a viajar sozinhos, se calhar, é uma coisa que nunca vos ocorreu, mas que aqui no Japão têm que ter, porque este é um país muito propenso a desastres naturais. E também planos para tufões, se esperarem viajar no final do verão, ali na transição entre o verão e o outono. E os planos para tufões são essencialmente onde procurar abrigo. Os tufões têm avisos com maior antecedência, portanto não é tão mau como os outros, mas onde procurar abrigo e o que fazer se tiverem que ficar fechados num sítio ou tiverem que mudar planos acerca da vossa circulação e das vossas estadias. Se vocês estiverem, por exemplo, numa cidade e esperarem sair dali e fazer uma viagem de comboio e chegar a outra cidade e vocês tiverem um aviso de tufão, o que vai acontecer é que vocês não vão sair dali porque os comboios vão parar e porque não é seguro andar na rua e, portanto, vocês vão ter que ficar ali mais tempo. Então, o que fazer nesses casos? Ou façam sozinhos ou viajem com quem quer que seja que vos dê garantias que sabe fazê-lo. Pronto, para já esses são os avisos por agora, os mais urgentes, importantes, as coisas que eu acho que tenho mesmo que passar aí para esse lado. E se vocês tiverem mais perguntas, podem sempre mandar-me pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram ou comentar aqui no vídeo e eu vou tentando responder às vossas perguntas para vocês desfrutarem do Japão o melhor possível e divertirem-se enquanto cá estão. E eu vou fazendo vídeos de vez em quando. Uma grande beijoca para todos e uma boa semana.